E aí, Di, a gente sabe que o Enneagrama ele apresenta 9 tipos de personalidade e 3 subtipos em cada personalidade. Geralmente, quando eu vou fazer uma evolutiva, eu falo que a personalidade é o foco e o subtipo um foco fino, né? Você consegue dar um overview aí dos 9 tipos para quem nunca ouviu falar, por exemplo, da ferramenta e como que pode ajudar um empreendedor, uma empreendedora ou uma pessoa que busca Você autoconhecimento? pediu uma aula pra ele agora, né? Não, Pedir um workshop, né? Basicamente, só falar dos 9 tipos, não sei se tem tempo essa noite. Não, fala um Nós vamos pouquinho, falar bem né? rápido, né? Vamos lá. Claro. Os 9 tipos são muito específicos, né? E as pessoas tendem a criar um estereótipo. Mas, na verdade, como você disse, o subtipo ele já começa a classificar um pouco melhor. Ele já dá mais precisão nessa classificação. O primeiro tipo é o perfeccionista. Né? O tipo 1 é o perfeccionista. Então é uma pessoa muito rígida, bastante moral, seguidora de princípios. É uma pessoa que gosta de normas, né, procedimentos. Tem que estar tudo muito bem descrito, tem que estar muito bem claro, né, tudo aquilo que se espera. Né? E a gente descobre que são pessoas que vão muito bem em planejamento. Né? Eu brinco muito em curso que eu falo, se você foi numa festa, a comida chegou na hora certa, estava na temperatura ideal, né, as mesas todas arrumadas, tinham, sabe, tudo foi muito organizado, tinha um tipo 1 nos bastidores dessa festa, né, organizando essa festa, esse show, enfim. Então, o 1 ele tem naturalmente uma aptidão para planejamento. Né? Aí a gente tem o tipo 2, que é o ajudante. Né? O 2 ele é um perfil muito social por natureza, embora tenha também a variante social, né? A gente vai encontrar uma variante mais transmissora, né? Também chamada de sexual, né? Social. A social, no caso do tipo 1 e 2, por exemplo, eles se confundem um pouco. Porque o 1 também gosta de ajudar. O 2 ele é ajudante, mas o 1 também gosta de ajudar muito. E muitas vezes eles trocam eles se enganam na classificação, né? O 1 se acha 2, né? E muitas vezes o 2 tem muita característica do 1. Então a gente tem uma sobreposição também grande aí. Mas enfim, o 2 é um ajudante, é uma pessoa muito empática, né? Ele tem uma característica grande de observar as pessoas e saber quem precisa de ajuda. De saber... O 2 ele não sabe falar não? Ele é um dos tipos que não sabe falar não é o único. Tá. Né? Depende do que é esse não, para qual foi a pergunta. Né? Se for a pergunta me ajuda, obviamente ele não vai saber falar não. Na hora, né? Não sabe falar não mesmo. Né? Mas outros tipos também não sabem falar não. Sim. Né? Então o 2 ele é aquele tipo muito simpático, né? No geral são muito vendedores, muito sedutores, né? São tipos que buscam os grupos, né? Eles buscam o centro das atenções. Né? A gente tem o 3, né, que é chamado de vencedor também. Tem várias nomenclaturas para Enneagrama. Eu falo aquilo que é mais comum para mim, né? Mas tem várias. Se você pegar vários livros de Enneagrama, vários autores diferentes, encontra nomes diferentes. Né? Então, o 3 é chamado de vencedor. Né? E o que a gente encontra no 3? Pessoa extremamente focada, workaholic, né? Onde a carreira profissional está em primeiro lugar. Né? Onde o título é muito importante, né? A graduação é muito importante. É uma pessoa extremamente identificada com a função. Então é importante para ela, por exemplo, gerente geral. Se você tira o geral do cartão de visita, peraí, mas eu sou gerente geral, né? Então aquela identificação é como se a posição dela fosse a identidade dela. Entendi. Como se ela fosse a posição. Né? A gente brinca que ela introjeta facilmente os valores da empresa. Então se ela entra na Coca-Cola... Então, eu trabalho na Coca-Cola. Né? Então, assim, quando ela entra em alguma líder de mercado, ela veste a camisa daquela empresa e praticamente corta qualquer coisa do concorrente. Né? Então, são pessoas que a identidade está intimamente ligada àquela profissão, né? Àquela atividade dela. Né? E gostam, elas preferem... se tornar conhecidas por aquilo, né? Elas gostam daquela atenção. 3 também gosta muito de chamar atenção. A gente tem o 4, que é chamado de intenso romântico, né? É um tipo muito mais emocional, dá mais vazão para as emoções, muito mais sensível, né? Tem uma leitura muito boa das pessoas, né? Então a gente vai encontrar o 4 os grandes artistas, músicos, poetas, né? São pessoas que têm... Apresentadores de TV. Apresentadores de TV, né?
desenvolvedores de oratória. Né? Então o 4 é um camaleão, né? Ele tem essa vantagem de introjetar outros tipos. Ele consegue, até certo ponto, vestir outros tipos do Enneagrama. Né? Ele tem essa facilidade. Óbvio que tem um custo a se pagar, né? Precisa ser pagado e não precisa falar aqui do custo. Não vamos falar. Agora, por isso que tem muitos atores, atrizes também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Na área artística você vai achar muito tipo 4, né? Predomina, né? De fato. O 5 eu brinco que é o tipo de engenheiro, mas é um analítico, né? É um analítico, investigador, né? Então o 5 é um padrão muito mais mental, uma pessoa extremamente lógica e racional, que se apoia sempre em fontes de conhecimento. É uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade de colocar a própria opinião, se aquilo não estiver bem embasado. Então ela vai sempre recorrer para algum tipo de autoridade. Pode ser um livro, uma lei, pode ser um grande autor ali, alguém que consegue assumir a responsabilidade por aquela informação. Ele se esconde atrás da opinião Exato. da onde ele buscou. Então os professores universitários são 5, por exemplo. Eu não digo todos os professores universitários, mas certamente muitos são. É que o 5, ele é um grande estudioso, mas nem sempre ele tem facilidade em passar o conhecimento. Aliás, os 5, a maioria, eles têm uma dificuldade em ensinar, né? Eles têm essa didática. O 5, pela característica de ter muita lógica e racionalidade, ele não tem leitura. Entendi. Ele tem dificuldade de saber quando o outro está realmente na mesma frequência ou não, se o outro está conseguindo... Ele não tem leitura das pessoas. A maioria dos 5 que procura desenvolvimento no Enneagrama tem muita dificuldade na parte social dos relacionamentos. E aí dificulta a área de ensino. Entendi. Né? A pedagogia é complicada, porque no geral são pessoas extremamente tímidas, muito concentradas, que leem muito. Né? Então tem uma característica de aprender muito, mas para passar o conhecimento é um pouco mais difícil. Também não põe em prática, né? Nem... Ele tem muita insegurança, né, para utilizar o conhecimento. Eles estudam e nunca acham que sabem o suficiente. Né? É uma característica deles. Né? Legal. Aí a gente vai encontrar o 6, né, que eu brinco que é o tipo da segurança. Né? O 6 ele está muito ligado à insegurança. Né? O 6 ele teve dificuldade na formação da própria autoconfiança. Né? Então ele, em virtude de algum trauma que foi sofrido lá na infância, a característica dele é de ser um pouco pessimista. Mas não é pessimista, é uma dificuldade de interpretação do mundo. Ele busca os cenários que podem dar errado para se proteger, para se preparar, mas aí as pessoas leem isso como uma pessoa extremamente negativa e pessimista, mas não é. Ele simplesmente está procurando a maior estatística ali do que pode dar errado para se proteger. Né? Então são pessoas muito conservadoras. Né? O 6 é uma pessoa mais conservadora. Então dificilmente eles vão para uma área de empreendedorismo, dificilmente eles arriscam alguma coisa que precisa de alto risco, né? Sair de um emprego, por exemplo, funcionalismo público, de alguma coisa que tem muita segurança, para arriscar ganhar um pouco mais, uma carreira, não vai, tem dificuldade, se frustra muito por esse processo não acontecer, né? Então a gente encontra muito isso. Então o 6 ele acaba também, né, predispondo a algumas atividades que são mais estáveis, né? São pessoas que buscam estabilidade, né? Se preocupam muito com a segurança. A gente tem o tipo 7, né? A gente brinca que o 7 é o sonhador ou viajante, né? Então, o 7 ele tem muito em comum com o 4, no sentido de boa leitura emocional, né? Tipo, o 7 ele tem, no geral, uma boa empatia, né? Eles se relacionam muito fácil. Os 7 sempre estão felizes, né? Sempre eles vão numa festa, eles estão sempre conversando com toda a tribo, com todo tipo de personalidade, eles se adaptam muito fácil, né? Sim. Então, são muito queridos nesse ponto. Mas eles têm uma dificuldade em realização, porque a facilidade que eles têm de aprender e de se locomover entre os ambientes faz com que eles não tenham solidez, que eles não tenham, né? Quer dizer, a gente brinca que a grama não cresce no pé de um tipo 7, né? Porque ele já está mudando, ele faz um curso, já não gostou, vai no outro. Entendi. Aquele emprego, não está legal, vou no outro. E a vida é uma constante mudança, né, onde você não encontra ali estabilidade. Né? Você descobre que ele está buscando algo que ele não encontrou ainda. Ele vai buscar sempre no outro, e no outro, e no outro. Outro curso, na outra pessoa, no outro ambiente, na outra religião. Né? Então também fica um pouco instável. Né?
Mas eles têm muita facilidade para desenvolver pessoas, eles têm muita facilidade para liderar muitas vezes. Eles conseguem trazer energia para os ambientes, eles conseguem trazer dinâmica, né? Eles têm uma energia muito contagiante. Depois é uma pergunta do Franz aqui pra você. Beijo pra você, Franz. Se foi o Franz que perguntou, com certeza ele está querendo me sacanear, mas não tem problema, a gente vai responder a pergunta dele, né? Porque esse aí ele manja mais enneagrama do que eu, mas tudo bem. E o 8, que é a gente chama ele de poderoso, né? O 8, a característica dele é uma pessoa um pouco confrontadora, né? Uma pessoa que é muito aberta para diálogo mais assertivo, muito aberta para uma intimidação, né? Então são pessoas que têm, no geral, estão num nível de poder assim um pouco alto, né? Então são pessoas que têm escopo elevado, né? E impõem muito a própria vontade, né? Então, juiz, delegado, são CEO de empresa, diretor, gerente. Pessoas que realmente são extremamente focadas e ação muito implacável, né, das ações ali, né? Então o 8 muitas vezes ele é considerado um tipo difícil de se relacionar, porque ele não ouve ninguém, é a opinião dele e acabou, né? Só que são excelentes líderes, né? Especialmente em situações difíceis ou em obras ali ou em atividades que exigem realmente uma liderança forte, né? Então são pessoas ideais para esse tipo de papel, desde que estejam bem evoluídas, né? Que senão tudo vira uma vingança pessoal, né? E aí a gente tem o tipo 9. Temos aqui um grande exemplar desenvolvido, geneticamente melhorado do tipo 9, né? Um mutante, mestre Eric, né? Safado. O 9 ele é o pacifista, né? Ele é o mediador, né? Ele é considerado no enneagrama aquele que ninguém briga do lado, né? Então ele consegue ouvir todo mundo, ele consegue ter empatia por todas as posições, né? Ele consegue ter a compreensão daquilo que motiva cada um de nós, né? Então ele vai produzir nos ambientes harmonia. É o que ele mais quer, que as pessoas fiquem bem, né? Então é uma pessoa extremamente empática, muito agradável, todo mundo, né, lindo, bonito. Além disso, né, cara, não só essa característica física, né, mas ele tem essa característica de agregar muito, né, um agregador, né? Então, no geral, é uma liderança muito humana, né? Os 9 são muito humanos, né? E se não tiver desenvolvido, vai causar algum problema, porque ele não se impõe muito, ele não coloca a própria vontade, ele não pede o que ele quer, ele espera que as pessoas adivinhem, né? E a gente não vai adivinhar. E aí ele se frustra, né? Então, basicamente são as características principais desses tipos, né? Óbvio que está muito simplificado. Existe muito mais riqueza dentro disso do que... Inclusive o Wilson Mello, cheguei atrasado, já está no 6, ele, já está no 8.